A fase 1 do despertar acontece em todos aqueles que são escolhidos por si mesmo. Quando dizemos escolhidos, não é porque você é melhor que o outro, é porque você foi escolhido por você mesmo para despertar nesse holograma, nessa faixa territorial, geográfica e temporal. Então a fase 1 é o que todos vocês passam. É aquele momento em que as células do avatar recebem um prompt de comando de um servidor que fica em camadas da 9ª dimensão e além. Esse servidor, através de uma consciência ativa e altamente inteligente, executa ali, através de códigos, comandos para que, através da inserção desses comandos, possam ser ativados memória. Memória celular ativada é equivalente a uma reconfiguração. Então, quando você mesmo olha para as versões suas que existem dentro do holograma da Terra, lembre-se que o holograma da Terra existe em várias camadas dimensionais, que vai até a 8ª dimensão. Então, você é um avatar da 3ª. Em outras camadas, existem versões suas vivendo experiências diferentes. Você aqui não é a primeira vez, ok? Imagine que existe uma versão sua nesse holograma que você está agora, 231, me ouvindo. Só que nessa versão você viveu um script X. Você viveu e não fez ideia de nada disso. Você não sabia o que era ser estelar, não sabia de nada de outros programas, outros sistemas. Você só viveu um script. Em algum momento você, na linha futura, a nível multidimensional, olhou para você mesmo e disse: eu quero experienciar agora o que é lembrar de mim mesmo e de tudo isso que eu mesmo construí e passar pelas fases, pelos scripts dentro desse holograma. Então, esse momento de despertar, você sente muitos pressentimentos, muito déjà vu, porque você, de alguma forma, você já viveu esse script. Você só está tendo uma reconfiguração de você mesmo para saber experienciar exatamente isso que você está vivendo, isso de se lembrar, de recordar, de se aventurar. Você quer uma experiência de se lembrar daquilo que nunca foi esquecido. Então, dentro dessa fase 1, eu chamo de o falso despertar. Por que falso? Porque quando você que está aqui, dentro do holograma da Terra, recebe os prompts de comando de tua consciência maior e começa a se lembrar, você começa a ter acesso a outros eu seus, outras versões de outras realidades, de outros planetas. É uma mistura de lembranças. Você se conecta com o teu inconsciente coletivo. Então, nessa fase aqui, é onde você sente uma espécie de euforia e, ao mesmo tempo, muita dor. Porque, veja bem, a euforia vem de se lembrar de algo que no fundo você sempre soube. Então, essa sensação de eu me lembro que eu tenho sim um outro eu, um eu superior. E isso começa como? Com aquela sensação primordial que todos vocês passam, que é olhar para o céu, sentir uma saudade que não sabe de onde, ou então você se sente diferente dos demais, você tem uma sensação que você nunca pertenceu a isso aqui, é como se você fosse um estrangeiro na Terra. Então isso faz parte também da ativação. Nessa fase 1, existe esse estado de euforia, onde você começa a se lembrar, mas é repleto de ilusões, porque depois, conforme você vai avançando, você vai percebendo que muitas das lembranças são uma simulação, que faz parte para que você chegue a um ponto X da questão, que são as demais fases, que eu vou falar posteriormente. Então, dentro da fase 1, tem o estado, sim, de euforia. Vamos na minha cor vermelha.
Então, tem o estado de euforia, mas também tem o estado de dor, sofrimento. Na fase 1, você descobre que você estava vivendo uma ilusão. Por isso que na fase 1 você passa pelo seu demolimento. Você se desprende do velho eu, que é do script original, digamos assim, que você foi programado a viver na outra versão. Por isso que todos que passam por esse despertar passam por grandes sofrimentos, são relacionamentos que terminam, são trabalhos ou vida financeira que vai por água abaixo, porque parece que tudo desmorona, e de fato desmorona, porque você estava vivendo um script que é ilusório. Você simplesmente escolheu demolir o castelo de cartas que você construiu nessa versão de outrora. Então, por isso que a dor do ego de deixar essa versão para trás é como uma morte mesmo, porque era uma versão sua que viveu tudo aquilo em uma perspectiva de linha temporal. Então, você se desprende daquele velho eu e recomeça. Então, o eu superior, que é o teu Deus, ele olha para esse avatar, para esse script e pensa, agora é diferente, eu quero viver o script Y. Então, tudo desmorona, começa do zero. Então, existem estados de euforia, de felicidade, principalmente em casos em que você descobre o teu par de alma. É nessa fase 1 que aquele que tem uma programação para viver um amor de alma vai sim se lembrar. Então, o par ou vai se materializar aqui na 3D, ou você vai começar a sonhar e ter sensações desse par. Entende? É tudo na fase 1. Nessa fase, você vai recomeçar com o script modificado pela tua consciência maior. Você começa a ir em busca de respostas na fase 1. É aquele momento que você vai em busca de livros, vai em busca de pessoas que já têm uma certa experiência. Então, é a fase do externo. Você busca muito no externo. Por isso aqui também é ilusório, certo? Porque depois você descobre que nunca precisou disso. Mas faz parte da fase do falso despertar. Então, você vai em busca. E você começa a de alguma forma, se ausentar. Você se ausenta de você mesmo. Porque na fase 1, enquanto você busca, você está muito elétrico. E para você se reconfigurar, você precisa da densidade do polo negativo. Para que você vire como se fosse o seu próprio buraco negro. Aquilo que faz você se reconectar com a tua memória mais profunda e inclusive as sombras. Então, enquanto você está buscando, de alguma forma você está fugindo da fase principal, que é se interiorizar profundamente para deixar com que o teu eu maior faça ali os prompts de comando para que você resete as suas outras versões suas que dentro da sua perspectiva está fora. Os seus outros eus, principalmente com scripts negativados no quesito desequilibrado, você vê como outro, o externo. Isso também eu vou explicar melhor adiante. Então, enquanto você vê o outro, o inimigo, o externo, o adversário, você está na ilusão. Então, você só passa a integrar quando você percebe que tudo o que você pensa que está fora, todos os teus inimigos, os adversários, suas sombras, os ataques, é tudo parte de você mesmo, dentro de uma perspectiva maior. Na fase 1, você então começa a ter uma mudança no campo quântico em que você está se percebendo agora. Tudo o que você vive são prompts de comando
de tua consciência maior, que fica além da 9ª dimensão. Esses algoritmos, códigos, ordem de comando vêm até o teu campo atual da 3ª dimensão através de sonhos, insights, intuições. Alguns de vocês podem ter isso tudo, ou apenas alguns, mas são sempre uma inclinação para que você se reconfigure da versão que você construiu em outrora. Todos esses scripts, seja através de sonhos, os famosos desdobramentos, faz parte da fase 1, para que você se recorde de onde você está. Quando você se conecta com o seu duplo, na 4ª, na 5ª, ou seja, quando você se vê fora do corpo, você ainda está dentro da Terra, ok? Dentro. Quando você começa a se sentir com uma missão espiritual, você sente que tem algo a fazer, você ainda está descamando as camadas da Terra. Porque além disso tudo, além 9 dimensão, não existe missão, não existe propósito. Você só é. Você escolhe o que você quer viver. Não tem nada de planejamento de alma. Por isso que quando você descobre que você tem uma missão de alma, você ainda está na fase 1, do falso despertar. Porque você percebe que ninguém vai te cobrar nada. Quando você se agarra a uma missão, você se cobra o tempo todo. Eu preciso fazer isso, eu preciso me sacrificar. Não existe sacrifício, existem escolhas. Então, você escolhe o que você quer viver dentro do programa da Terra. Então, isso você vai se lembrando a partir disso aqui, da 6ª dimensão. Na 6ª dimensão, dentro da Terra, você se desapega de querer despertar os outros, desapega de sua missão espiritual, você se desapega porque você tem acesso a tudo, você é uma experiência, não uma missão específica. Então, nessa parte é que você inicia a fase 2, que é a fase do ego espiritual. Mas, antes de falar da fase 2, quero destrinchar mais a fase 1. Scripts programados para a fase 1 do despertar. Primeiro de tudo, começa ali as buscas externas. Você começa a ter uma ânsia de entender o que está acontecendo com você. Porque, na verdade, a primeira coisa que acontece é o demolimento da estrutura quântica que você estava percebendo. É quando tudo desmorona, quando a tua vida passa por mudanças, muitas vezes catastróficas. Então, essas mudanças, que é o prompt de comando do teu superior, faz com que você tenha uma ânsia por receber as respostas. Mas a ânsia do ser humano é ação, é instintiva, é você querer ir atrás de algo, resolver. E isso faz com que você estimule a eletricidade. O ser humano é muito elétrico na 3ª dimensão. Então você fica querendo ir além através do externo. Então, a busca externa faz parte do script, não pode ser interrompida, você precisa viver esse processo. Você passa por sonhos vívidos ou desdobramentos lúcidos, é aquele momento que você se sente mesmo fora da Matrix. Você desperta e você sabe que existe vida após a morte, que morte é ilusória, que só existe o tudo, é tudo muito, muito espiritual, muito real. Os desdobramentos são partes da fase 1. As emoções afloradas, elas vêm conforme você vai vivendo tudo isso. As emoções afloradas permanecem por um longo período, que são, basicamente, momentos de muita tristeza, ou momentos de alegria, momentos de preocupação extrema, ou
pode ser também apatia, porque você começa a se desconectar muito da vida antiga que você tinha. Você começa a olhar para o seu velho eu e percebe que aquilo não faz sentido, porque é a atualização da tua consciência maior já dentro das tuas células. Então, o que acontece? Você começa a ir para o polo negativo. O polo negativo retrai força, certo? Retrai poder, retrai energia, retrai tudo. Então, o polo negativo é o teu interno, aquele momento que você se conecta profundamente com as células do teu ser. Então, é muito comum acontecer depressão, querer fugir, aquele momento que você quer sumir do mapa, você não quer estar aqui, você quer ir embora da Terra, você não aguenta mais ver isso. Fase 1, é ainda a fase da ilusão. Mas, como eu digo, faz parte, você precisa viver esse processo. Você também vive o momento de querer salvar ou despertar as pessoas. Pura ilusão. Despertar é totalmente individual, por isso que você se torna um escolhido de si mesmo. Não cabe a você despertar ninguém, são as pessoas que se despertam por elas mesmas, pelas versões mais esclarecidas delas mesmas. Mudanças físicas e emocionais. Aí sim começa algo muito interessante, porque primeiro vem uma mudança de ruptura, que é uma mudança mais drástica, que é onde o teu castelo de cartas danifica, certo? O seu castelo de cartas cai. E quando você passa por tudo isso, começa então a reconfiguração a nível material. A tua percepção de fisicalidade começa a se remodular. Então é nessa fase que você pode mudar de casa, mudar de relacionamento, certo? De trabalho, principalmente, porque o trabalho é crucial para a nova versão sua. Dificilmente você continua no mesmo trabalho, no mesmo âmbito em que a tua versão adormecida ficava. É crucial você saber disso. E quanto mais você resiste à mudança de trabalho, de vida financeira, mais você prolonga essa fase 1. Então, mudança de trabalho, de vida profissional é crucial para você seguir para as outras fases, certo? Então, de uma forma geral, dentro do script do despertar do avatar humano no holograma 231, você passa por basicamente todas essas situações, são reconfigurações a nível celular, para que você reconstrua o seu campo quântico. Você tem que reconstruir a tua base central, que o campo, na verdade, o teu campo quântico, que podemos chamar de campo MKION, precisa disso aqui, certo? Polaridades funcionando, matéria bariônica, percepção de palpável, aquilo que você faz, né? Onde você vive, com quem você se relaciona, onde você trabalha, dinheiro. Você precisa também dos qubits, como eu sempre falo, que são as probabilidades de você brincar dentro desse jogo. O teu campo está repleto de qubits, esperando você fazer uma escolha consciente para colapsar aquela realidade. Então, dentro desse holograma 231, existem infinitas versões de você mesmo, só que ancorado na tua consciência maior. E esses qubits começam a se materializar melhor aqui quando você ancora dentro do teu campo quântico a 6ª dimensão. É nessa estrutura em que você consegue manipular as probabilidades. Abaixo da 6ª dimensão, quando você ainda está na 5ª, na 4ª dimensão, na 3ª, você vive no automático. Então, os qubits são obsoletos. Você simplesmente vive o que tem para viver. Agora, quando o teu campo se acopla na 6ª dimensão, você se acopla com a tua versão da 6ª dimensão e é essa versão que começa a remodular o teu campo. Você colapsa a realidade com muita facilidade, ou seja, se você está aqui vivendo um relacionamento, você tem infinitas possibilidades de viver algo dentro desse relacionamento. Esse relacionamento pode ser algo mais morno, ou pode ser um relacionamento um pouco mais intenso, vivendo em outras situações, certo? Então, entende que o contexto é o mesmo, mas quando você sabe manusear os seus qubits, você consegue escolher e concretizar qualquer atividade, qualquer manifestação, consegue manifestar qualquer coisa. Por isso que as pessoas que manifestam com muita facilidade já têm um campo quântico da 6ª dimensão.
mas elas nem fazem ideia. Porque na quinta dimensão, você ainda está vivendo a fase de se entender melhor. Na sexta dimensão, você vai para a fase 2, certo? Então, dentro desse campo, existe energia bariônica, existem os qubits, certo? Tudo isso com movimentações, porque sem movimentações, você não colapsa nada. Quando você fica muito no polo negativo, você fica na inércia, você se torna muito sábio, mas são aqueles seres que vão para o alto da montanha e não querem mais saber de nada. Então você foge do sistema e não usa o teu campo a teu favor. Quando você fica muito no polo positivo, você se torna muito elétrico, você se torna muito ação, porém sem contenção. Então você fica à mercê do que você colapsar. Seus qubits precisam de alternância, certo? Ora negativo para que você retraia a tua energia, da tua consciência maior, e hora positivo, que é aquele momento de você agir com consciência e lucidez. Você sai do modo automático. Quando você está ancorado na tua consciência maior, você sai do modo automático, você se reprograma. Então, essa é uma estrutura básica para você ter conhecimento nessa fase 1. Também na fase 1, você tem um acesso a mentores, entre aspas. Enquanto você vê mentores, guias espirituais como outras pessoas, você ainda está na fase 1. Porque conforme você vai evoluindo dentro do script do despertar, você vai entendendo que mentores são reflexos de você mesmo. São uma parte de você, mas que está dentro do teu campo quântico. Veja bem, quando você aqui na terceira dimensão se conecta com um ser da sexta dimensão, pode ser quinta, sexta dimensão, esse ser é você. Você está se conectando com uma versão sua que existe na sexta dimensão. Esse ser, quando se conecta com você de forma lúcida, consciente, porque ele também despertou. Do mesmo jeito que a consciência em outras dimensões escolhe você aqui, escolhe outro você também em outras dimensões. Os avatares vão despertando e vão auxiliando os demais. Porém, por conta das crenças dessa dimensão, eles se apresentam como mentores. Eles se apresentam como amigos, mas dentro de uma perspectiva, né, lá em camadas mais sutis, vocês são o mesmo ser. Enquanto você está na fase 1, você fica em uma ilusão de, muitas vezes, família espiritual. Porque nem sempre existe uma família espiritual. Às vezes, dependendo da situação, só existe você. E você entra em um emulador, um programa de simulação, como programas Akimon da Terra, e você se desdobra em vários. Então, às vezes, um mesmo ser projeta 2 dele mesmo e forma um par na quinta dimensão. Esses 2 aqui estão divididos, mas quando acorda na nona, percebe que não existe o outro, só existe ele mesmo. Por isso que muitos seres ficam presos no programa da Terra, porque se apegam a projeções que eles fizeram e que não existem fora daqui. Muitos ficam tão presos, apegados a pessoas que permanecem aqui por muitas eras, porque não consegue viver sem a tal pessoa, que foi projeção dela mesma. Então isso também é algo que na fase 1 é difícil de compreender. Eu espero que você esteja além, porque isso aqui pode mexer um pouco com as suas emoções, com seus sentimentos. Mas, veja bem, na fase 1, como eu disse, as emoções ficam muito afloradas. Então, em algum momento, para você chegar na fase 2, você precisa se conectar com essa verdade.
Você percebe que muitos dos outros não existem de fato. Não existe. Só existe você. Às vezes, sim, existe outro, que é o teu par lá em cima. Pode sim ter outros filhos, entende? Mas cada caso é um caso. Por isso que a fase 1, ela é doce e dolorosa ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que você resgata algo que pode ser muito bom, você também percebe que aquilo pode ser uma ilusão. E de fato é uma ilusão. Mas o ego quer continuar na fase 1. Na fase 1 é muito doloroso? É. Mas ainda tem o conforto de certas ilusões que o ego gosta. O ego gosta de ilusão. Então a fase 1 ela é crucial para que você se reconfigure. Porém, se você ficar estagnado na fase 1, você fica estagnado no programa Terra. Eu estou aqui para trazer lucidez. E a lucidez é você entender que você está aqui, se percebendo aqui, mas, de fato, você não está aqui. É algo muito comum também na fase 1. Quando você olha para algo e sente repulsa, sente ódio, sente raiva, ainda que você se sinta desperto, você ainda está na ilusão. Como eu disse, você se conecta com a tua sombra, aquilo que vive dentro de você, externalizando no outro. Um exemplo, notícias polêmicas, certo? As notícias polêmicas envolvendo barbaridades que você tem acesso e gera isso aqui, tanto repulsa, quanto ódio, quanto raiva, você está se conectando com uma versão sua de outra realidade, de outra dimensão. Você está em uma simulação. Então, tudo que chega no teu campo é por frequência, coerência, inclusive as notícias. Quando você tem acesso a algo que traz profunda raiva, repulsa, indignação, quando isso mexe muito com você, pode ter certeza que você está se conectando com um reflexo, certo? É um reflexo, não é exatamente a materialização 100%. Você está se conectando com um reflexo de outra dimensão. Em alguma realidade, lembre-se das outras versões suas. Em alguma outra versão de simulação, você experimentou isso aqui, a barbaridade, tudo que chega até você. Só que, para uma versão sua, é muito difícil diluir. É muito difícil você, que está cheio de crenças, olhar para você mesmo e dizer, nossa, eu cometi atos horríveis. Porque o teu ego gosta de ser perfeito. E por o ego é muito difícil reconhecer com humildade as próprias sombras. Sombras são todos os sentimentos mal resolvidos, as características de você que você não consegue integrar dentro de si. Então, como que a tua consciência maior faz para integrar isso tudo? Jogando para dentro da simulação do teu campo quântico situações, notícias, ou então pessoas que chegam até você, para que você reconheça uma parte de você mesmo, porque não existe o outro, só existe você dentro desse emulador. Então, dentro da fase 1, você tem uma facilidade muito grande de se conectar com as tuas sombras. Lembre-se que você está na fase de eletricidade, você vai muito em busca, por isso que você se conecta muito. E essas conexões são necessárias para que você analise e integre o polo negativo. O polo negativo é interno, é você retrair e pensar, analisar, metacognição. Você precisa analisar o teu próprio pensamento para que você consiga entender por que eu senti aquilo. Porque toda repulsa que você sente é porque tem algo escondido, é uma sombra. Agora, quando você alavanca no teu processo, você tem uma neutralidade. Essas notícias, as situações densas, as situações polêmicas, como você diz, maré de azar. Tudo isso para de chegar no teu campo, porque você já superou, você está neutro.
enquanto você se conecta, você sente as emoções. No momento que você sente neutralidade, não é reprimir, tá? Porque existe uma diferença. Quando você reprime, você gosta de jogar para baixo do tapete. Não quero saber de nada disso. Por quê? Porque você não tem estômago para lidar. Agora, no momento que você vê algo, se sintoniza com algo, mas aquilo não agrega em nada em você, você não sente nem alegria e também não sente tristeza. Você não sente nem amor, também não sente ódio. Neutralidade. Neutralidade faz com que você colapse aquilo. Você integrou uma sombra. Se você integra aquilo, não tem mais por que ficar vindo no teu campo. Então, as sombras vêm muito na fase 1, através de sonhos que você tem, através de situações que você passa, através de notícias que chegam até você. Entende? Então, tudo isso ainda faz parte da fase 1. Como acontece a integração de sombras na fase 1? A consciência maior, que está diretamente ligado ao teu avatar atual, trabalha com campos geradores de autoexperimentação. Esse campo trabalha com a partícula Mikael, que opera com as leis da Terra, com outras leis que não existem na Terra, e com as leis do indivíduo. Então, quando você, dentro desse holograma 231, começa a seguir o fluxo do script que tua consciência maior reescreveu. Tua consciência maior vai escolher camadas psicoesféricas para que projete diversas situações como forma de espelhos. Então, é aquele momento que você tem contatos com as situações que geram repulsa, medo, raiva. Porque esses prompts de comando vêm de fora, mas ainda é interno. Porque tudo que está fora, veja bem, tua consciência maior está fora da Terra, mas está dentro de você. Tudo está dentro de você. Mas, tecnicamente, o corpo está se percebendo dentro do programa e a consciência está fora. Não se percebe aqui dentro. Não se percebe de forma fixa. Pode vir, mas logo se desconecta. Agora, o avatar é uma partícula virtual. Então, nasce, cresce, se reproduz, morre aqui, tudo mesmo nesse holograma. Então, no período da fase 1, que é o período de eletricidade, você está muito disperso, muito distraído, e você começa a ter contatos com tudo aquilo que a tua consciência quer mostrar para você que precisa ainda reconfigurar. O que precisa modificar? Então, ele joga para o teu campo quântico os espelhos. Os espelhos são pessoas, situações, tudo que mexe com os teus sentimentos mais profundos. Para reconfigurar as crenças. Você está imerso em uma matrix de crenças. Então, como que você vive um script de se lembrar de você mesmo se você não consegue superar as crenças de outrora, de uma versão antiga, obsoleta? Você precisa dos espelhos. E é na fase 1 que os espelhos mais se manifestam. Energia cinética, que é energia do movimento, que se conecta com o teu campo. Essa é uma energia crucial, porque sem essa energia, você se percebe como um frame. Quando a tua consciência maior, que é você mesmo, em outra dimensão, por exemplo, na 9ª dimensão, quando olha para você, olha para um frame. Não olha para algo fluindo. É algo que viveu, morreu. Acabou. Agora, por que precisa dessa energia? Para sair da inércia do frame. Para sair da percepção de congelamento. Porque, tecnicamente, nas dimensões superiores, isso aqui é um congelamento. Para você ver movimento, você precisa colocar e ampliar nesse holograma. Porque quando você está muito longe, você tem a sensação de que tudo está estagnado. Igual quando você olha para um navio ao horizonte. Para você, aquele navio pode estar quase parado. Mas quando você vai chegando perto, você vê o movimento que está acontecendo. Então, essa energia ela é crucial para o holograma 231. Senão, tudo desaparece. E a energia bariônica é a percepção de sólido, de algo palpável. Sem essa característica, tudo é onda. Então, tecnicamente, tudo é apenas onda, certo? Mas, dentro do holograma 231, cria-se matéria, percepção de matéria. Então,
tudo o que você vive na fase 1 também precisa de materializações. Movimento, probabilidades e materializações. Porque senão você fica estagnado. Você fica, como eu disse, um frame.